Sejam bem-vindos ao Conversa da Tarde. Vocês já ficaram muito bem informados com notícias do bem e agora é hora da gente trocar aquela ideia, bater um papo leve, descontraído, falar sobre coisas do nosso cotidiano, mas sempre à luz da Bíblia. Então você é o nosso convidado para se juntar à mesa conosco e conversar sobre esses temas. O que será que a gente vai falar no programa de hoje? Valores que nós temos como cristãos, valores que nós entendemos dentro do cristianismo, vivendo num mundo que está basicamente de cabeça para baixo, e esse é um grande desafio, né, Samuel? Exatamente, colocar nesse mundo caído e viver os princípios que a Bíblia nos exorta e nos direciona e nos conclama a viver, né? Exatamente. É e a gente vive hoje, aí a gente pode até bater um papo depois sobre isso, se é uma utopia cristã ou uma realidade bíblica de viver num mundo condicionado completamente pelo Evangelho. Será que isso é possível dentro dessa realidade de inversão de valores, né? Será que é uma luta que nós podemos vencer, né? Colocar todo o princípio cristão no mundo que nós vivemos, no mundo caído? E será que isso é possível, né? Acho que ou é uma luta real ou uma visão utópica, né? É um bom questionamento para ser feito, né? Isso aí, tudo isso está incluso aí no tema de hoje. A mídia e as redes sociais são provas vivas de que o mundo está de cabeça para baixo. Os valores éticos e cristãos têm sido menosprezados e muitas vezes invertidos. É tempo de lutarmos pelos valores do reino. É sobre isso que vamos conversar nesta tarde. Vem com a gente! Então vem com a gente que o papo vai ser longo e a gente já começa falando. Será que é possível conciliar o cristianismo com os valores desse mundo? O cristianismo consegue ser amigo deste mundo ou não? O que é que vocês acham? Eu penso que existe essa tentativa, né, de uma resposta, acho que é uma confusão muitas vezes no meio cristão, entre amar o pecador no sentido de compartilhar as escrituras com ele e ao mesmo tempo essa ideia de assumir princípios para se adequar para criar uma linguagem. Então, acho que, dentre tantos desafios que nós temos, né, existe o desafio de criar uma linguagem acessível a essas pessoas, mas a pergunta é, isso está relacionado a abandonar princípios cristãos, né? Essa questão da amizade, eu acho um grande desafio, porque o evangelho em si, mesmo que ele não seja ensinado sistematicamente ali, ele já é uma confrontação, né? Tanto que Jesus disse em João 17:17, que a palavra é a verdade. Ele não só está adjetivando essa palavra, mas ele está dizendo que ela é a verdade. Não só contém, mas ela é a verdade. E a verdade em si já confronta vários princípios que nós temos aqui, né? É verdade. E a gente olha até o que a própria Bíblia vai dizer, né? O próprio Jesus vai falar, né? Que não veio para trazer paz, mas guerra. É porque essa guerra contra o pecado, né? Essa guerra contra esse mundo caído que sempre quer se afastar mais e mais de Deus, né? E o cristianismo, por outro lado, tende a nos levar, e o papel, né, do cristianismo, a vinda de Jesus Cristo foi para morrer por nós, né? Para que nós pudéssemos agora ter acesso a Deus novamente, porque no Éden, infelizmente, esse acesso foi quebrado, né? Como Romanos 3:23 vai falar, né? Todos, não há nenhum justo sequer, né? Todos se extraviaram. E a gente tem que levar em consideração isso, né? O evangelho, de fato, é confrontador. Ele Sim. não passa a mão na cabeça, né? É. Ele é um leão, não é ele é um leão que ruge mesmo e vem trazer a verdade, e muitas vezes as pessoas não querem escutar a verdade, né? Isso tem consequências, né? Às vezes a gente acha que deixa de pregar, a gente se cala, né? Deixa de proclamar o evangelho genuíno, com medo de comprar briga com esse mundo, né? Mas os valores estão tão invertidos que às vezes não tem uma outra opção. Ou a gente prega a palavra e vai de encontro mesmo a princípios estabelecidos pelo mundo que não são princípios cristãos e paga as consequências, sofre as consequências disso, né? Ou, infelizmente, nós vamos ser omissos na propagação do evangelho, né? E quando a gente fala que o cristianismo não vai ser amigo desse mundo, não quer dizer que nós não vamos pregar para esse mundo. Mas nós não podemos ser compatíveis com os princípios. E é interessante que cada vez vai passando mais o tempo, em construção familiares, ou até mesmo em educação, em vários temas da sociedade, você afirmar uma verdade, né, já diz assim, não, mas essa não é uma verdade absoluta e tudo mais, né? Então o cristianismo, né, ele toma para si, quando Jesus fala é a verdade, ele está tomando a ideia de absoluto.
Quer dizer, não há discussão para saber, tá, mas será que isso se encaixa na sociedade ou não? Ele é absoluto. Então, só pelo fato de você dizer eu creio em algo absoluto, já é um confronto com o mundo, né? Ou seja, às vezes não é nenhum tema específico, mas é o teor da mensagem de uma forma geral, né? Interessante isso, falar isso, pastor, porque a gente vive, né, a perspectiva agora é no mundo pós-moderno, né? Então, a gente tem que levar em consideração não apenas a evangelização, mas também a apologética, né? Lógico, ela feita de forma em amor, não é um confronto, né, que você vai fazer com o outro, mas você ter noção da vida, do momento do mundo, né? Então, levantar questionamentos válidos também para essas pessoas que creem de forma diferenciada, né? Por isso que a apologética hoje é importante, não para confrontar, mas para, em amor, apontar, olha, a sua cosmovisão tem erros aqui, aqui e aqui. Eu vou lhe apresentar uma cosmovisão que dá a solução para esses pontos que você não está observando e não está enxergando, né? Você falou uma palavra-chave aí, né? Em amor. Eu acho que às vezes esquecemos disso. A nossa revolta com os valores investidos é tão grande, né? A nossa vontade de deixar o certo como certo é tão grande que a gente esquece do em amor e às vezes vai com tudo mesmo, com os dois pés no peito e quer colocar a verdade lá, né? Mas é preciso amor e sabedoria, até dentro dos nossos relacionamentos familiares. Tem pessoas que não creem como nós e a gente não vai conseguir levar o evangelho a elas se não for apresentando em amor, né? Senão só vai gerar brigas e discussões dentro de casa, dentro da família. Aí esse amor ele tem que ser no aspecto de não aceitação do pecado, né? Exatamente. Teve hora que Jesus disse, eu quero abraçar vocês como uma galinha, né? Tem hora que Jesus disse, raça de víboras, né? É claro, entendendo que às vezes a tonalidade e a forma como nós... Porque às vezes o cristão ele se retira de discussões porque ele não quer confronto. E aí é um problema, né? Porque ele deixa de participar de pautas que são importantes na sociedade, como aborto, tantas outras que a gente vai falar, com situações invertidas, né? Ou seja, com valores completamente invertidos, e aí deixa de falar porque o discurso é mais, né, é mais caloroso, deve ser mais caloroso mesmo, né? Mas com amor, é claro. Sim. Né? Exatamente. E a gente vê uma certa intolerância, né, com essas defesas da verdade, né? Exatamente. A gente percebe que por uma palavra, por uma frase, por uma defesa de algo, a gente percebe que a gente está sendo censurado, tendo problemas com nossas redes. É complicado, né? A gente tem que saber lidar, mas a gente também percebe que o mundo não quer amizade com Deus, né? O mundo quer, de fato, inimizade, né? É como o próprio Jesus vai falar em João 3,36, né? Se você crer no Filho, você terá vida eterna. Mas se você não crer, a ira de Deus está sobre a sua cabeça, né? A gente tem que entender, né, que o mundo está nessa realidade, né? Paulo vai dizer em Romanos, né, que agora nós somos amigos de Deus, ou seja, antes éramos inimigos de Deus e a ira dele estava sobre a nossa cabeça. Então, a gente tem que entender a nossa realidade, entender o que está sendo feito, o que está acontecendo hoje, para nós, como cristãos, nos prepararmos melhor com o conhecimento bíblico. E é interessante que essa realidade de valores invertidos, a gente tem sempre a ideia, principalmente quando você estuda história e tal, da igreja, como se fosse um discurso direto contra aquilo que nós acreditamos, né? Mas hoje, na sociedade que nós vivemos, o discurso ele é embutido, né, em várias situações, né? Você tem na arte, você tem na música, você tem na educação, você tem na filosofia, você tem na própria religião, né? Então, esse embarco, né, de coisas com relação ao que nós acreditamos, né, contra aquilo, está na mídia, está naquilo que nós assistimos, está naquilo que nós vemos, está naquilo que nós escutamos também, né? Então, essa doutrinação contra as escrituras, nesse sentido, vamos usar essa palavra contra, quer dizer, não contra no sentido de dizer assim, não, agora eu vou pregar adequadamente ou claramente contra vocês, mas ensina os valores, né? Então, tudo é moldável, né? Ou seja, tudo é para moldar, tudo, a educação, a filosofia, qualquer situação da sociedade, ela doutrina de alguma forma, né? Então, como também a gente vive hoje, não numa pregação, entre aspas, clara contra aquilo que é o evangelho, mas algo sutil e às vezes até mais explícito, mas dizer, não, isso é cultural, isso é moderno, isso é bom, isso faz parte da vida, né? Então tem todo esse contexto. Prova disso, nós trouxemos 2 exemplos aqui para mostrar para vocês, né, de vários outros. Um deles é o filme Aladdin, por exemplo. Se nós tivermos o olho treinado para perceber como os valores são invertidos, até em desenhos infantis, que
parecem ser tão inocentes, né? Mas a ideia dos seus autores, enfim, da indústria cinematográfica mesmo, é cada vez mais transformar mocinhos em vilões, né? E vilões em mocinhos. E uma prova disso é o Aladdin aí, que está na sua tela. Nós temos o protagonista do filme, onde todo mundo torce até o final. Ele é um ladrão de joias, ele é alguém que mente para conquistar a sua amada. E o filme é um ícone de um amor puro, verdadeiro, né, que rompeu barreiras. Se a gente for perguntar para qualquer pessoa sobre do que se trata o filme Aladdin, por exemplo, a pessoa vai dizer de alguém que perseguiu os seus sonhos, de alguém que lutou e conquistou. Mas, na verdade, se nós observarmos os valores que estão dentro do filme, são valores que estão completamente invertidos em tantos outros, né? Tem um outro desenho infantil também chamado Meu Malvado Favorito. Você que é pai de criança, conhece bem esse filme. 1 milhão de vezes. Nós sabemos que o vilão é tratado realmente como um herói, tem muito carisma e o público se identifica e gosta e torce. Mas não só nesses filmes, mas em outros, em novelas, né, em séries, os valores estão invertidos, estão debaixo do nosso nariz ali, a gente está consumindo, está assistindo, mas muitas vezes o nosso olho não está treinado para identificar esses valores invertidos e a gente acaba sendo levado, né, por essas ideologias sem nem perceber. Eu lembro do Aladdin, né, mas um pouquinho mais... Não sou tão mais velho que vocês assim, né? Mas eu lembro do Pica-Pau, por exemplo. Quem que era o Pica-Pau? Era um cara super travesso, quer dizer, uma ave super travessa que fazia várias coisas e no final ele sempre se dava bem, né? Trazendo a ideia de que, ó, se você, né, organizar e tal. E esses dias eu estava assistindo um filme com meus filhos e teve uma cena assim onde a pessoa falou assim: não, mas eu menti para o bem. Olha só que interessante, né? Peraí, eu menti para não trazer uma coisa maior. Aí até eu comentei, falei, olha, isso daí não está certo, né? Então, tanto no Aladdin quanto em outros filmes, né, a gente vê essa ideia da equidade entre o bem e o mal, e que, ok, hora você vai ser mal mesmo, hora você vai fazer uma coisa boa e pode caminhar isso. Você tem esse e tantos outros filmes, né, tantas outras questões, música e tudo mais, quando você deixa alguém para você ficar com quem você ama, porque o importante é você estar feliz no amor. Então, isso está desde de criança, né, até adulto, isso está envolvido, né, essa filosofia por trás dos valores. E o interessante, né, você falando aí sobre valores, sobre identificação com algo que você defende, né, as pessoas hoje não conseguem diferenciar, né. Quando eu não defendo algo, não significa que eu estou contra aquela pessoa, né. A gente percebe muito isso hoje, né. Quando eu não defendo tal situação, tal pauta, por exemplo, quando eu não defendo o aborto, por exemplo, as pessoas pensam que a gente é contra a pessoa, mas não, eu sou contra essa pauta, né? E várias outras situações que a gente pode perceber, né? Então, a gente tem que deixar claro isso, tanto para quem está nos assistindo e que defende as verdades bíblicas, como as pessoas que não defendem, né? Nós não estamos contra a pessoa propriamente dita, mas contra o que ela defende. Eu não sou obrigado, nós não somos obrigados a defender tudo a mesma coisa, né? Lógico que a gente tem que se pautar na Bíblia. O que a Bíblia está dizendo, nós devemos seguir e viver, né? Mas a gente tem que entender que eu não sou contra a pessoa propriamente dito, né? Mas é contra o que ela defende, contra isso que você defende, eu vejo que não é bíblico, então eu não concordo, eu não compactuo com essa sua visão. Independente se você é uma pessoa boa ou ruim, não. A sua visão não é compatível com o que eu creio. Mas você é uma pessoa legal, interessante, um amigo, um familiar que seja. E eu continuo te amando, mas não continuo defendendo. Eu não defendo o que você crê, né? Então, algumas coisas a se considerar, né? A se pensar quanto a essa verdade de defender o que nós cremos mesmo. Isso mesmo. E para participar desse debate todo agora, nós vamos assistir um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes que fala sobre os valores invertidos. Hoje eu quero conversar um pouco com você sobre um assunto grave, um assunto que incomoda os brasileiros, um assunto que atinge a sua família, um assunto que envolve a todos nós. Eu quero falar com você hoje sobre inversão de valores. E eu quero fundamentar esta palavra no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, que diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce
por amargo. O que o profeta está denunciando aqui é o que está acontecendo todo dia nas ruas, nas praças, na imprensa, na mídia, nos bastidores políticos, no comércio, nas transações internacionais. Nós estamos assistindo não apenas a tolerância do erro, nós estamos assistindo a promoção do mal. Não estamos assistindo apenas os valores sendo minados pouco a pouco e de repente vamos perdendo os referenciais, vamos perdendo os absolutos, vamos arrancando os marcos que deveriam nos governar. Nós estamos assistindo hoje uma tendência ou uma decisão deliberada, planejada, sistemática de inverter os valores. Na palavra do profeta Miqueias, lá no capítulo 3, versículo 2 do seu livro, as pessoas estão amando o mal e aborrecendo o bem. Não é uma questão apenas de tolerância ao mal, é amar o mal. Não é uma questão apenas de se omitir em combater o mal, mas é amar o mal e aborrecer o bem. Esta é a nossa sociedade. É isso que nós estamos assistindo, uma caotização dos valores morais, um desbarrancamento da virtude, uma inversão de valores. Na palavra do profeta Isaías, chamando o mal de bem, o bem de mal, a escuridade de luz, a luz de escuridade, o amargo colocam como doce e o doce colocam como amargo. Talvez um exemplo bem clássico do que está acontecendo é o que aconteceu recentemente com o lançamento da telenovela Babilônia, quando no primeiro capítulo da novela, duas atrizes conceituadas, já veteranas, se beijam, dizendo que isso é o que é o normal, esse é que é o padrão da nossa sociedade, ou isso que deve ser mostrado para toda a família brasileira. Mas esse comportamento não é o padrão. Não é assim que pensa a vasta maioria das famílias brasileiras. Não é assim que se comporta a maioria das famílias brasileiras. Não é este o padrão estabelecido para a família. Não é este o princípio que regeu a família ao longo dos séculos. O que está acontecendo não é apenas querer mostrar uma realidade, não, está querendo se induzir a uma prática, que na verdade é uma inversão de valores. Mas esta inversão de valores está hoje na ideia de se levar vantagem em tudo, das pessoas que fazem um negócio, mas nos bastidores recebem propinas. Esta filosofia está presente no mundo político, onde a maioria, talvez, dos políticos estão hoje envolvidos com práticas que não são aprovadas à luz do sol. E nós estamos assistindo, então, essa bancarrota dos valores, esta falência da moral, esse colapso da ética, uma inversão de valores. O que vamos fazer diante desse quadro tão sombrio, de uma sociedade que enaltece o que deveria ser repudiado e que repudia o que deveria ser enaltecido, que aplaude o que deveria ser rechaçado e que se rechaça o que deveria ser aplaudido? O que vamos fazer diante de uma sociedade que não apenas tolera o erro, mas promove o erro? Não há outra saída para a nossa sociedade, a não ser voltar-se para Deus. É em Deus que nós encontramos o eixo da vida. É em Deus que nós encontramos o sentido e o propósito da vida. Aliás, os pensadores lá do século XVII disseram o seguinte: qual é o fim principal do homem? Para que nós existimos? De onde viemos? Quem somos? Por que estamos aqui? Para onde estamos indo? Essas são as grandes perguntas da vida.
E o propósito que eles disseram e responderam, o fim principal do homem é glorificar a Deus e fruí-lo, desfrutar dele para sempre. Só quando você encontra com Deus, você encontra o sentido da vida. Só quando você vive dentro dos parâmetros e preceitos de Deus é que você encontra a verdadeira beleza, santidade, felicidade e propósito da sua existência. Longe de Deus, a vida se desumaniza. Longe de Deus, a ética se transforma numa vergonha. Longe de Deus, a vida se destrói por completo. Mas em Deus, nós encontramos sentido para viver. Amor, paz, alegria, felicidade plena, abundante, superlativa maiúscula. Talvez você que está me assistindo também tenha ficado intrigado, talvez até revoltado com tudo isso que você vê, assiste, diante dos seus olhos, na televisão, na política, nas ruas, nos jornais, na imprensa, no comércio, na indústria, em todo lado. A resposta para isso é o Evangelho de Jesus Cristo. O Brasil precisa de Deus. Não de religião, temos muitas, precisamos de Deus, precisamos do Evangelho, precisamos de Jesus. Só em Jesus o Brasil encontrará o caminho da vitória. Só em Cristo você encontrará o sentido pleno para a sua vida. Uma ótima reflexão, complementa bastante o que a gente já tratou até aqui, né? Mas agora eu quero falar com você sobre a Escola Bíblica Dominical. Frequentar essa escola deve ser uma prioridade de todo cristão. É na Escola Bíblica Dominical que nós aprendemos acerca das verdades eternas mediante o ensino das Escrituras. E é por isso que eu te convido para matricular-se na EBD. As nossas aulas retornarão no dia 25 de julho e para fazer parte, acesse ippinheiros.org.br/inscrições EBD. Eu tenho uma boa notícia também. Se você não mora em São Paulo e quer ser aluno da EBD, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você pode escolher a modalidade de ensino online. E se você é membro ou frequenta a nossa igreja, nós também teremos vagas presenciais. É tempo de conhecer mais a Deus e de conhecer profundamente a sua palavra. Participe da EBD, a melhor escola do mundo. Um jeito da gente viver nesse mundo de valores invertidos e sobreviver como cristãos, né? É importante ter o nosso olhar treinado para que a gente possa ver biblicamente essas situações. E é interessante que as Escrituras nos mostram que esse olhar de treinamento, ou que ter essa visão treinada, começa na infância, né? Ou seja, como cristãos, a gente não tem que esperar os nossos filhos, né, quem tem filhos, ser exposto a isso para que haja um treinamento. E não só em casa, mas na igreja também. Tanto que Deuteronômio capítulo 6 fala sobre isso, né? Fala sobre inculcar na cabeça da criança, e o verbo hebraico ali é afiar. Quer dizer, você afia a cabeça de uma criança para que ela consiga, então, separar, né? Dividir aquilo que é bíblico e aquilo que não é, né? O que é a lei do Senhor e o que não é. Então esse olhar tem que ser treinado constantemente, né? Exatamente. E é por isso que a gente sempre fala, né? Leia, medite, tenha vida devocional ativa, para que nós possamos nos encher da palavra de Deus, né? Não adianta nada nós afirmarmos, né, que somos cristãos, mas nossa atitude, nosso dia a dia não mostra, não apresenta isso, né? E a gente percebe, infelizmente, que muitos pais hoje estão despreparados para ensinar seus filhos com relação à vida do dia a dia. As verdades bíblicas que têm que ser apresentadas para que aquela criança seja preparada para viver. São pais que não têm tempo para os seus filhos. São pais que saem de manhã com o filho dormindo e chegam do trabalho com o filho dormindo. Não tem uma vida com o filho, não tem uma instrução, não tem aquele momento de instrução, de diálogo, de ensino, de aprendizado também com o próprio filho, né? E isso é interessante pensar nessa perspectiva, né? Se treinar para treinar os seus filhos. É por isso que é interessante o pastor Arival fala, né? E o tema, salvo engano, do ano passado foi vivendo o que cremos, né? Tem até um hino, né? Vivendo o que cremos, nadados no amor. Sim. Interessante. Bonita, né? Exatamente. Que bela voz, né?
Eu amei. Você podia fazer um programa só de cantorias aqui. Obrigado. Mas o que você falou é interessante porque esse treino, a gente tem que aprender a ver as coisas, né? Por exemplo, eu tenho 2 filhos, e aí o desafio da escola e tudo mais, não é simplesmente retirá-los, ou até mesmo a gente, né? Retirar de filmes e tal, mas é apreciar numa revelação geral de Deus como eu posso ver aquilo como uma revelação na arte e tudo mais. Quer dizer, tem um capítulo, né, do livro Família Guiada pela Fé, do Walter Balchan, ou Balcan, alguns dizem, mas é Balchan, né? Que ele fala sobre pegar a literatura, e ele vai em museu com os filhos, ele mostra para os filhos, né, a realidade da arte, mas no embasamento bíblico, né, no sentido de que eles possam ser treinados a pensar sobre um tema, sobre a arte, sobre algo relacionado, que seja, né, dentro desse contexto das Escrituras. Então, treinar a mente dos filhos dentro dessa questão é muito importante. Exatamente. E eu fico pensando, sabe, quando eu tiver os meus filhos, né? E eu acho fantástico a nossa confissão de fé e os símbolos de fé, né? Antigamente já se pensava na preparação do filho, né? Então, o breve catecismo, por exemplo, é um meio pelo qual, metodologicamente, nós ensinamos as verdades bíblicas para os nossos filhos, né? Eu acho isso sensacional. Inculcar mesmo, como o senhor disse, né? É o que a Bíblia vai nos ensinar. Então, utilize e-mails, né? Utilize a confissão de fé, o breve catecismo, as perguntas e respostas. Vários pais e mães ensinando através do catecismo as verdades bíblicas, verdades até que talvez eles não compreendam de forma absoluta aquilo ali, mas eles estão sendo inculcados, né? Treinados, estão absorvendo o conteúdo bíblico desde a infância, para que, quando estiver mais velho, né, esteja mais preparado para viver a vida cristã. Ou seja, boa literatura, né? Falar em boa literatura, né, Marcos? A gente tem algo importante, né? Sim, a minha dica agora tem tudo a ver com o que vocês estão falando aí, né? Para combater os valores invertidos desse mundo, nós precisamos nos prepararmos teologicamente, e livros são ótimas ferramentas de ensino. É por isso que a editora Hebron preparou um combo que traz uma temática de extrema importância para pais e para toda a sociedade em geral, preocupados com a integridade emocional das crianças e que defendem valores cristãos. Conheça o combo A Família na Perspectiva de Deus. Nós vamos botar aqui na tela para vocês verem um alerta quanto à ideologia de gênero. A ideologia de gênero é tratada nesses livros de forma simples e clara para que todos possam entender a gravidade desse tema que vem há muito tempo sendo infiltrado em nossos pais nas mais diversas esferas. Acesse editorebron.com.br e veja mais detalhes sobre os livros escritos pelo pastor Alan Ruas. É a dica Hebron do Conversa da Tarde de hoje. E pensando em treinar, em ser treinado, a gente deve aproveitar como cristãos, porque existe, né? Inclusive Calvino falou a respeito disso, a respeito de vocação, e ele disse até mesmo a questão política como uma vocação, né? Ou seja, tudo aquilo que você faz é uma questão de vocação. E como cristãos a gente tem que pensar também em como as nossas profissões, né? Tanto no pastoreio, quanto na igreja, quanto fora dela, como que a gente pode influenciar as pessoas com o pensamento cristão, né? Tanto na filosofia. Às vezes existe essa questão assim, não vou fazer tal curso, tal área, porque aquilo é humanista. Exatamente. Mas às vezes a ideia é fazer aquilo, né, com a perspectiva. Eu lembro quando eu fiz faculdade, acho que eu peguei DP 3 vezes numa matéria. Por quê? Porque eu tinha que escrever, fiz na área de educação, aí eu tinha que escrever um artigo, né, defendendo a ideia de inserir crianças né, dentro da ideologia de gênero nas salas de aula. E eu escrevi sempre contra aquilo, né, não no sentido de dizer, no sentido acadêmico, né, mas no sentido de dizer assim, olha, como que a gente poderia fazer esse processo? Peguei DP 3 vezes, acho que até o momento que a professora não aguentou, mas vamos passar esse menino aqui para terminar o curso, coitado, né? Não vai mudar de ideia. Não vai mudar de ideia, né? Só que é interessante, né, como, sei lá, minha profissão, por exemplo, eu sou professor de português. Então, ao ensinar português, hoje eu não ensino, né, mas ao ensinar, hoje você ensina retórica, ensina linguagem, ensina comunicação, por que não influenciar aquilo entendendo que o nosso Deus é um Deus que se comunica, ou na filosofia com o pensamento, né, bíblico, ou na medicina. Então, ter cristãos, né, inseridos em várias áreas da sociedade e ver como vocação, porque a vocação não é só, por exemplo, a minha vocação pastoral, a vocação missional, a vocação evangelística, mas uma vocação naquele trabalho, né? Ou seja, Deus me chamou especificamente. Nós temos exemplos bíblicos, né, de mulheres que apoiavam o ministério de Jesus, o ministério de Paulo e outros também com as suas vocações, né? Sim. E exemplo disso, assim, de como nós evitamos
algumas esferas, parece que algumas esferas da sociedade foram mais atingidas do que outras. Por exemplo, a arte é um campo que é extremamente promíscuo, né? E os cristãos olham para isso e dizem, então, nisso aqui eu não mexo, né? É pecaminoso demais. Política está extremamente corrompida. E aí diz, essa necessidade de termos, né, políticos cristãos, de termos artistas cristãos e estarmos em todas essas esferas da sociedade, né? Tem um amigo meu, pastor, ele falou o seguinte, olha, eu não vejo problema em ter cristão na política, mas eu não, o que eu faço é, eu ensino, instruo a que ele seja um cidadão bíblico. E aí, quando eles começarem a entrar nessas esferas políticas, artísticas, que seja, eles vão estar agora sendo instrumentos de Deus ali naquele local. Eu sei que quando a gente olha de política, a gente percebe que muita gente abandonou mesmo. Eu não acredito mais, isso não funciona, mas se nós, como cristãos, entendermos que a nossa vocação é entrar nesse meio para ser canal de bênção, de transformação, bom demais. Que vá. Sim. A gente pensa que o cristianismo é só para os mais pobres, menos favorecidos financeiramente, e não é. Todos têm que ser alcançados pela graça, tanto o rico quanto o pobre, tanto o negro quanto o branco. Todos têm que ser alcançados pela graça. Você tem o exemplo, tem um livro recente que eu nunca lembro o nome, mas é o seu autor, que é o Emílio Garofalo, ele escreve sobre Esther, né? Sobre a Esther vivendo na Pérsia. Como é que é o nome? Esther na Casa da Pérsia. Esther na Casa da Pérsia, muito obrigado. Ele fala sobre a vida do secular, né? Ou seja, como que o secularismo quer atingir e como nós podemos ser enredados, né? Mas a partir do momento que Mordecai e Esther se posicionam para não viver mais o secularismo, mas para viver ali influenciando, né, como povo de Deus, mudanças acontecem. Inclusive ela foi usada, né, para que o povo de Deus não morresse em massa, para que não acabasse o povo, né? Então perceba como a vida de pessoas são importantes, mesmo no meio secular. Você tem Daniel, por exemplo. Daniel vai, né, para a Babilônia, preso, jovem, né, com mais 3, acaba tomando decisões para não ser influenciado. E quando ele vai lá para a Cova dos Leões, ele já está velho. Quer dizer, ele passou toda uma vida, por mais que ele foi treinado na ciência babilônica, ele influenciou aquelas pessoas, né? Ele influenciou muita coisa ali. Então, dá para viver assim mesmo no meio terrível. Agora, essa dicotomia, né? Existe o secularismo e ele quer realmente abraçar a visão cristã, ele quer, né, abafar princípios cristãos, né? Mas se eu assumo uma vida dicotômica, né? Ou seja, eu sou crente, isso daqui é cristão, isso daqui não é, no sentido geral de vida dicotômica, quer dizer, eu tenho que viver o cristianismo em qualquer área que Deus me coloque para viver, seja na minha profissão, ou seja dentro da igreja, eu tenho que expressar e pregar o evangelho e influenciar pessoas. Isso faz parte do mandato de Gênesis, né? Deus pediu para o homem administrar, influenciar o mandato cultural, e isso é importante dentro de uma visão cristã, né? Quer comais, quer bebais, tudo é para a glória de Deus. Isso aí. Esses exemplos bíblicos que o senhor deu é muito interessante porque nós vemos que os valores invertidos não é novidade da nossa época, do nosso tempo, né, da nossa geração. A gente diz, nossa, como é difícil ser crente em 2021. Mas sempre foi difícil ser crente, né? Cada geração, cada época teve os seus desafios, teve suas lutas, teve suas batalhas. E homens de Deus precisaram se posicionar, né, firmemente para combater os costumes de suas épocas. E é um incentivo para nós hoje. Sabemos que não é impossível, não existe essa de os tempos hoje são impossíveis, é impossível ser crente numa geração tão corrompida como hoje. E sobre isso que o nosso quadro Que Conversa é Essa? Vai falar. Que conversa é essa de tempos modernos? Que conversa é essa de tempos modernos? O que isso quer dizer? Será que quer dizer que ao sermos apresentados a coisas diferentes ou novas formas de encarar as situações, precisamos aceitar simplesmente porque hoje em dia é feito dessa forma, as pessoas são assim? É claro que não. Os tempos modernos, eles são caracterizados por 1 milhão de coisas. Nós vemos que as pessoas estão se vestindo de forma diferente, a moda tem mudado bastante, as pessoas estão falando de forma diferente, a cada dia surge uma nova gíria. Os tempos modernos são caracterizados também pelo avanço da tecnologia e a cada dia nós estamos nos adequando e conhecendo mais meios de estarmos interagindo em redes sociais, em plataformas de comunicação.
Então estamos sim vivendo em um mundo moderno. Porém, esse mundo moderno também é caracterizado por algo que precisamos estar atentos: o engano. Nossas crianças, nossos jovens, nós estamos sendo muitas vezes enganados, sendo apresentados a mentiras disfarçadas de verdade. Muito se fala em respeito, amor, aceitação, mas pouco se fala em reconhecimento de pecados, em necessidade de mudança. E nós acabamos deixando de lado alguns princípios que precisam ser essenciais para nós. E hoje eu queria lembrar vocês de algo muito importante. Os nossos princípios são atemporais. Não importa se estamos vivendo tempos extremamente modernos, os princípios são os mesmos desde a época que a Bíblia foi escrita, porque ela é a nossa regra de fé e também de prática. Então, os princípios cristãos, além de serem atemporais, eles são imutáveis. Então, nós não podemos negociar a nossa forma de pensar. Não podemos nos deixar moldar por esse mundo, mas sempre olhar com discernimento para o que somos apresentados, para o que os nossos filhos são apresentados, e entender que precisamos ser cristãos modernos, sim, porém nunca abrir mão da verdade que acreditamos, que é a verdade imutável, atemporal e inegociável do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Tchau. Sensacional. Exatamente. Eu não tiro nada aí, eu só enfatizo que de fato é isso aí mesmo. A gente não pode abrir mão dos nossos princípios. Interessante que, falando sobre princípio, a gente vai olhar o Sermão do Monte, né? Mateus 5. É interessante a perspectiva de Jesus quando ele apresenta, né, a pessoa bem-aventurada, a pessoa mais que feliz, né? Diz o seguinte, a partir do versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Interessante, né? Que é o avesso do que a gente vê hoje, né? Quem é bem-aventurado, quem é abençoado, ou quem é mais que feliz, é quem é humilde. Hoje, a gente pode também traduzir aqui como pobre de espírito, né? A gente olha, por exemplo, esse cabra é um pobre de espírito, né? Mas a Bíblia manda que temos que ser pobres de espírito, no sentido de nós dependemos de Deus. Então, quando Jesus apresenta o reino dele aqui, ele vai trazer essa perspectiva do reino dele, que é inversa aos valores do mundo, né? Então, nós temos que ficar firmes no propósito que somos chamados, né? Nós temos que realmente compreender e colocar em prática essas verdades. E aprender, né? Eu acho assim que devemos colocar assim em prática e conhecer. Deve ser o melhor momento para a gente conhecer das verdades de Deus. Sim. E os valores bíblicos, eles são atemporais, né? Quer dizer, hoje tem, mas nós temos uma cultura diferente, mas é uma questão moral das escrituras, seja qualquer época, qualquer cultura, né? Você tem aqui a questão, né, da bem-aventurança, você tem a questão do que Paulo fala posteriormente sobre a vida de santidade, né? Ele escreve para Timóteo para buscar a piedade, quer dizer, uma vida que reflita o evangelho, e isso é atemporal dentro do sentido, eu acho que existe uma diferença de pensamento, uma confusão entre a modernidade que nós vivemos, quer dizer, como que eu me comunico, né? Hoje nós estamos aqui comunicando por meio de uma TV, antigamente não tinha isso, a comunicação é diferente, né? Agora, uma coisa é você se adequar à comunicação e à modernidade, porque senão você não alcança as pessoas. Você vai ficar, né, pregando a linguagem, você tem hoje uma vida, né, uma perspectiva diferente. Mas os valores morais não mudam nunca. Por quê? Porque a base dos valores morais não é a cultura, e muito menos, né, pensando numa questão sociológica, não é aquela sociedade, né? A base moral é a base do próprio Deus, é a pessoa do próprio Deus. Ele estabelece moralmente as coisas conforme a santidade, a sua própria santidade. Então, às vezes há essa confusão, né?
Então, às vezes, as pessoas entrelaçam o assunto entre como eu comunico o evangelho na modernidade, como que eu vivo esse evangelho. Não, mas isso é muito careta para agora. Não, é uma questão moral, então tem que viver aquilo, né? Exatamente. É utilizar as ferramentas do nosso tempo, né, para o avanço do reino de Deus. Vocês conhecem um livro chamado O Reino de Ponta Cabeça? Eu não. Eu nunca li, não nunca conhecem? A gente vai ter uma dica sobre esse livro agora, e ele fala sobre o texto que o Samuel leu aqui, o Sermão do Monte, né, de como as coisas no reino de Deus são mesmo invertidas aos padrões desse mundo, né, no reino o fraco é forte, né, o pequeno é grande, o rico é pobre, e é sobre isso que esse livro fala, e o Douglas Gonçalves vai nos contar a sua experiência com a leitura do livro O Reino de Ponta Cabeça. Fala galera, Jesuscope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um dia a gente mergulhar na palavra de Deus. E hoje eu queria falar sobre esse tema, o reino de Deus é de ponta cabeça. Por quê? Porque chegou o nosso livro. Eu queria mostrar para você alguns trechos do livro para a gente refletir junto da forma que o autor fala sobre o reino de Deus. E ele começa a falar sobre o reino de Deus e olha o que ele diz. Na página 19. O reino de Deus significa o reinado ou o domínio dinâmico de Deus. Não é um reino no céu, mas é o reino do céu. Um reino que prospera aqui e agora. O reino aparece onde quer que homens e mulheres submetam suas vidas à vontade de Deus. Então a primeira coisa que ele vai atacar é isso, cara, que não é um reino no céu, ou seja, você não vai lá para o reino de Deus. Mas é um reino do céu. Céu não é o lugar onde o reino acontece. Céu é a origem da onde o reino vem. Então é por isso que Jesus falou, venha o teu reino. Venha da onde? Do céu. Porque é o reino dos céus, é o reino de Deus. E aí ele fala uma frase muito interessante. Ele diz assim, olha, o reino é algo em que as pessoas entram. Não algo que entra nelas. É um estado de relações, não um estado de mente. O viver no reino é fundamentalmente social. Envolve ser membro, envolve cidadania, lealdade e identidade. Cidadania em um reino acarreta em relacionamentos, políticas, obrigações, fronteiras, expectativas. O que eu achei muito louco desse livro é a forma que ele aborda o reino de Deus na nossa vida social. Não é simplesmente uma experiência interna que você tem gostosinha tal, mas que não altera nada ao nosso redor. Ele mostra os aspectos da revolução social que o reino de Deus causa. Eu achei muito forte na página 33, ele diz assim, olha, Deus viveu em um ambiente social real. Jesus, em essência, revelou os hábitos sociais de Deus. Na encarnação, o espiritual se tornou social. E eu comecei a pensar sobre isso. Cara, Jesus mostrou pra gente como que Deus viveria socialmente entre nós. Então nós temos que olhar para a vida de Jesus e as escolhas que ele fez e a forma que ele se comportava dessa forma. É Deus vivendo socialmente. Será que essa não é a forma exata de como nós deveríamos viver? E aí ele continua, ele fala assim, em outras palavras, a encarnação nos comunicou os mistérios espirituais de Deus em uma forma social prática, em uma pessoa. Deus falou conosco não através do grego, do inglês ou do português, mas através de um filho, um evento social. A genialidade da encarnação é que o mundo espiritual e o mundo social se cruzam em Jesus. Ou seja, tudo que é espiritual está nele e tudo que é social está nele. Nele convergem todas as coisas. Cara. Numa outra parte do livro, ele começa a falar sobre as tentações que Jesus viveu, usando aquele período que ele passa no deserto. E cara, eu nunca tinha entendido de forma tão ampla essas tentações. Ele diz que ali há 5 símbolos, né? O pão, o diabo, o deserto, a montanha e o templo. E ele mostra como esses símbolos têm tudo a ver com a história dos hebreus, né? O diabo ameaça a santidade, leva as coisas à total ruína. Os israelitas enfrentam muitas tentações no árido deserto, onde comeram o pão do céu, o maná, e Deus revelou os 10 mandamentos a eles numa alta montanha. E finalmente, Deus habitava no santo templo. Então você vê que, na verdade, tudo no Antigo Testamento apontava para o ápice da história, que era esse momento da vinda de Jesus. E ele diz que essas 3 tentações eram a montanha,
era uma tentação política, de ele fazer o reino de Deus vir de forma política. O templo era uma tentação religiosa, de ele estabelecer tudo através da religião. E o pão diz respeito à economia da época. Era de ele usar os recursos de Deus para fazer uma revolução econômica e trazer o reino através da economia. Tudo era para que ele fugisse da cruz. Ele não estabelecesse o reino de Deus através da cruz. O autor, cara, faz a gente pensar muito sobre a nossa vida social e se ela está alinhada ao reino de Deus. Por exemplo, numa parte do livro ele começa a questionar a questão da simplicidade. E aí ele faz algumas perguntas. Se todo mundo, no mundo inteiro, consumisse tantos recursos naturais quanto eu, que tipo de mundo teríamos? Quanto do meu nível de consumo drena recursos energéticos e prejudica o meio ambiente? Em outras palavras, quão grande é a minha pegada ecológica? Meu estilo de vida este ano é mais simples do que o ano passado? Ou é mais complicado, mais consumista, mais estressante? Em que direção estou indo? Esse livro vai provocar muito você. Então, eu queria te incentivar, cara, a mergulhar nessa literatura e deixar essa literatura alterar alguns dos seus hábitos. Eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode pedir o seu, a gente envia, entrega no Brasil inteiro. Eu espero que tenha um grande efeito na sua vida, assim como está tendo na nossa. Então fica a indicação da leitura e pra gente também, né? Pra gente ler e conhecer esse livro aqui. Isso eu não conhecia. E existe, né? Um perigo de viver os valores invertidos, né? Como igreja, principalmente relacionado à sã doutrina, quer dizer, você permite ser inserido, né, questões e princípios na igreja que acabam, obviamente, influenciando a forma como eu vivo, né? E também para a própria igreja no sentido da sua existência e também da sua missão, né? Às vezes a igreja precisa ter, às vezes não, a igreja precisa ter uma missão adequada, né, bíblica, e ter princípios bíblicos para serem ensinados para que também as próximas gerações possam viver de uma forma adequada ao Senhor. Então, os perigos, né, nós temos, por exemplo, Apocalipse, que fala sobre as igrejas ali vivendo em suas culturas e permitindo, né, que algumas permitindo adentrar princípios não bíblicos ali, como o Senhor repreende aquelas igrejas, né, como o Senhor repreende aqueles cristãos que tanto localmente quanto cristãos vivendo ali, né, naquela cultura de uma forma que o Senhor chama para o arrependimento, né? Então não é só uma questão de visão cultural, mas é uma questão de abrir mão da sã doutrina, né? Exatamente. E o próprio Cristo vai apontar isso, né? Que nós teremos aflições, nós seremos perseguidos por amor do nome dele. E eu sou a perspectiva da Bíblia é radical quanto a isso, né? Nós devemos estar sempre pautados na Bíblia, independente das situações. Mais importa obedecer a Deus do que a homens, né? E se preciso for, como muitos dos nossos irmãos que estão agora sendo perseguidos por conta da sua fé, se preciso for, morrer pela verdade do Evangelho. Morrer, mas entendendo. E eu acho isso mais sensacional, pastor. Que mesmo quando morreremos aqui, se morreremos por conta de perseguição, nós estaremos com o nosso Deus. Nós estaremos junto com o nosso Pai. E isso é o que acalenta o nosso coração. Isso é o que nos faz, mesmo em meio a situações adversas, difíceis e perigosas e periclitantes, descansar o coração. Sim. Sabendo que nós estaremos no nosso descanso, como Hebreus vai apontar ali, nosso descanso eterno. Então, fica um incentivo para você e para nós também a vivermos a verdade do Evangelho, independente das circunstâncias. Vivermos a verdade do Evangelho, independente se estamos sendo perseguidos ou não, se estamos da bonança ou não, mas sempre termos em nosso coração que somos vasos de barro, sendo instrumentos nas mãos de Deus para abençoar outras vidas e para cumprir o nosso propósito aqui na terra, que é a evangelização, que é a proclamação do reino, que era alcançar mais e mais pessoas com a palavra de Deus. Ótimo. A nossa conversa da tarde vai ficando por aqui. Até segunda-feira, e o Marcos tem um recado para você importante. Isso aí, obrigado pela sua audiência, espero que esse programa tenha te edificado. A gente encerra o programa de hoje com música, como sempre, né? A música de hoje é Grande é o Senhor, interpretada pelo nosso trio, Débora Dom, Josiel Oliveira, Oséias Oliver. Que Deus abençoe você, fique com essa canção e até semana que vem. Tchau!
digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.